Se você é novo na área de geotecnia e quer entender por que um talude pode vir a romper, fica comigo porque eu vou te mostrar 5 motivos que causam a desestabilização de um talude, seja em solo ou rocha. Vamos lá. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faz agora a sua inscrição, porque a gente está sempre falando sobre estabilidade de taludes, geotecnia e como você pode se diferenciar no mercado geotécnico trabalhando com estabilidade de taludes, que é o meu assunto preferido e por isso a gente está sempre batendo nessa tecla. E agora vamos lá, eu vou te dar 5 motivos pelos quais taludes rompem. Acompanha só. O primeiro motivo que eu quero te apresentar é um motivo natural. Estamos falando sobre intemperismo, a transformação de minerais primários em minerais secundários, a transformação de uma rocha em aquele material cada vez mais alterado, cada vez mais intemperizado, até se tornar um solo. Então, esse intemperismo vai ser responsável pela redução dos parâmetros de resistência desses materiais. E o que isso tem a ver com estabilidade de taludes, Klinger? Seguinte, se você lembrar lá de resistência ao cisalhamento do solo, você vai lembrar dessa equação aqui, ó. Tal é igual a coesão mais tensão efetiva tangente do ângulo de atrito. Coesão e ângulo de atrito são parâmetros de resistência e eles existem, obviamente, para qualquer material, solo ou rocha. Existe parâmetros de resistência, coesão, atrito para concreto. Estava fazendo uma análise de estabilidade lá no GeoStudio e aí o software me pediu esses dados. Você já viu algum ensaio de cisalhamento direto, algum ensaio de compressão triaxial no concreto? Eu ainda não vi, mas tem sim como a gente, entre aspas, dar essa informação para os softwares e fazer a nossa análise de estabilidade. Mas no nosso contexto aqui, o que o intemperismo vai ter a ver com essa redução dos parâmetros? É simplesmente a atuação da água, do clima, sol, chuva, vento, esfria, aquece, que vai transformar esses materiais ao longo do tempo. Nós estamos falando aqui de um processo natural, fazendo a transformação do material mais resistente, rocha, em um material menos resistente. Klinger, pode existir um maciço de solo que seja mais resistente do que rocha? Ou pode acontecer, em condições ideais, uma ruptura mais rápida em um maciço rochoso do que em um solo? Pode, dependendo de descontinuidades, de material que vai preencher aquelas descontinuidades, mas isso é uma outra conversa. Portanto, vai ser a partir da redução desses parâmetros de resistência pelo intemperismo que nós vamos ter a possibilidade de uma ruptura de um talude. Por quê? Porque um valor, vamos falar assim, um valor muito típico e que representa estabilidade para nós nesse contexto é o fator de segurança. O que vem a ser o fator de segurança? Vai ser nada mais do que forças, esforços, momentos ou tensões resistentes, deixa eu representar aqui como tensões resistentes, em relação a tensões atuantes. Vamos enxergar isso aqui em um contexto de uma encosta? Você tem aqui uma encosta e vai existir uma possível superfície de ruptura, onde toda essa massa aqui em cima vai deslizar a partir dessa superfície. É exatamente uma superfície? Não, é uma zona onde a movimentação ali vai levar à ruptura. Então, aqui vão existir tensões resistentes, que é a nossa chamada resistência ao cisalhamento, e tensões atuantes, que vão ser função do quê? Do peso dessa massa, né, dessa cunha. E aí a gente vai comparar essas tensões resistentes com essas tensões atuantes. Se o fator de segurança der maior do que 1, nós estamos em campo de estabilidade, ou seja, não há ruptura. Se esse fator de segurança for igual a 1, você está
em iminência de ruptura, rompe, não rompe, e o que representa um fator de segurança menor que 1? Não representa nada, você só vai encontrar esse fator de segurança dentro de um software, quando você estiver fazendo lá uma simulação para um projeto, e aí você vai verificar, com essa minha geometria desse talude, da encosta, daquela barragem, existe ou não condição de estabilidade? Se você de cara já acha um fator de segurança menor do que 1, o que isso quer dizer? Opa, não tem como esse talude, não tem como essa barragem ficar em pé, porque ela não tem condições estruturais. Agora, se você encontra lá um fator de segurança de 1,1, está estável? Beleza, está estável. Mas nós podemos falar em assinar esse projeto, em declarar, em atestar a estabilidade daquela estrutura? Não, porque nós temos que obedecer a normas. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Então, primeiro motivo que pode levar um talude a deslizar, a romper, é intemperismo pela redução desses parâmetros de resistência. Segundo motivo, mudança na geometria do talude. De que forma? Como assim mudança? Primeiramente, cortes no pé do talude. Então, vamos supor que eu tenho aqui, mais uma vez lá, uma encosta, e de repente, o seu Zé, o cara bom da compactação, ele quer construir aqui, né, para o cliente dele, uma edificação, e aí ele vai, simplesmente vem escavando, pega uma escavadeira lá e faz um corte de quase 90 graus aqui no pé desse talude, sem preocupar com estabilização, com nada. O que você acha que vai dar isso? Lá na teoria de estabilidade de taludes, nós podemos simular várias superfícies de ruptura, dividir essas superfícies em fatias e fazer aquele cálculo de fator de segurança. Porém, quando você faz uma escavação aqui no pé desse talude, você está perturbando esse equilíbrio e, por isso, existe a tendência ao deslizamento. Você está mexendo nas condições de equilíbrio aqui no pé do talude. E quanto mais você desequilibra esse pé, mais a favor de uma instabilização você está. Então, isso aqui tem que ser feito com muita cautela, analisando com cuidado, de preferência colocando isso em um programa computacional. Hoje, dificilmente você vai sobreviver fazendo projeto de estabilização à mão, analisando estabilidade à mão, mas independente de qual software você esteja utilizando, que seja com muito bom senso. Além de cortes no pé do talude, o que nós podemos ter? Aterros no topo. Então, estou lá com a minha encosta. Aqui existe toda uma condição de estabilidade, um fator de segurança, por exemplo, de 1,1. Coloca aí, ó, 1,1. E aí, de repente, resolvem construir um aterro aqui, ó. O que esse aterro vai causar sobre o talude? Vamos relembrar, ó. Fator de segurança vai ser resistência ao cisalhamento sobre tensões atuantes. Essas tensões atuantes aqui são função do peso dessa massa e, obviamente, se você constrói acima, né, constrói na crista desse talude, esse peso vai ser distribuído para quem? Se você estudou lá tensões nos solos, tensões geostáticas, acréscimos de tensão, você vai lembrar que esse peso tem que ser distribuído para algum lugar, né? É uma questão de força sobre área e, por isso, o que nós vamos ter? O peso vai ser passado para essa massa. Portanto, quem que a gente está aumentando aqui nessa brincadeira? Estamos aumentando mais as tensões atuantes. Com isso, se você aumenta o denominador dessa equação, você diminui esse fator de segurança. Portanto, não é só fazer um corte, um alívio de tensão no pé do talude que pode causar uma desestabilização, mas também um aterro no topo, um aterro na crista desse talude da mesma forma. Além disso, Klinge, mais o quê? Mudanças naturais de inclinação da encosta. A atuação de agentes erosivos, a atuação do próprio vento pode levar a uma mudança nessa geometria. Chuva, carreamento de partículas,
A própria erosão superficial, que vai causar lá vossorocas, leva a inicializações de rupturas. Então, a gente tem que ficar atento não simplesmente para uma ação antrópica de um corte, de um aterro, né? Mas também aquilo que pode ser natural, mais uma vez. E um terceiro motivo para desestabilização de uma encosta, de um talude em geral, elevação do nível piezométrico dessa encosta. Vamos lá. Está aqui o nosso talude, né? Uma encosta qualquer, e de repente essa encosta possui um lençol freático que está aqui mais ou menos, né? Na parte inferior. De repente chove e com essa chuva nós vamos ter uma infiltração de água que vai, né, eventualmente causar a elevação desse nível d'água. Então, vamos relembrar aqui da nossa equação de resistência. Coesão mais tensão efetiva vezes tangente do ângulo de atrito. O que é a tensão efetiva? Se você for lembrar lá do princípio das tensões efetivas de Tesague, nós vamos ter que essa tensão efetiva vai ser igual à tensão total menos a poropressão. Então, vamos imaginar uma superfície crítica que tem essa posição aqui, ó. Esse nível d'água está influenciando nessa superfície? Não. Você vai ter aqui um fator de segurança e não há influência do nível d'água. Com a chuva, com essa infiltração, o nível d'água com o tempo, em questões aí de horas, por exemplo, ou até meses, ele pode passar a ter essa posição aqui, ó. Faz sentido? E nessa posição, o que está acontecendo? Toda essa região aqui, ó, nessa superfície, vai sofrer dois efeitos. Quais são eles? O primeiro efeito é de aumento no peso dessas fatias, porque agora aquele solo está saturado abaixo desse nível d'água, e o segundo efeito é de redução da tensão efetiva. Por conta de quem? Por conta do aumento dessa poropressão. Se essa poropressão aumenta, a tensão efetiva diminui e, portanto, quem diminui? A resistência ao cisalhamento do solo, levando a uma redução no fator de segurança. Isso pode vir a reduzir o fator de segurança a ponto de ele se igualar a 1, e isso representa para nós condição de ruptura. Concorda? Quarto motivo que pode levar um talude a romper: vibrações. Quem vem causar essas vibrações no talude? Terremotos, explosões. Então, estamos falando desde ações, né, ou fenômenos naturais, como os terremotos, até explosões. Essas explosões podem ser dentro de uma mineradora, a partir de uma detonação, podem ser uma explosão de um posto de gasolina próximo a um talude que já estava próximo de condições de instabilidade, e isso causa ruptura. Não sei se você lembra, mas a primeira hipótese da ruptura da barragem de Fundão era devido a um terremoto, um sismo que foi identificado lá na Universidade Federal de Minas Gerais, e depois a história foi tendo um outro desenrolar. Quer ver como que isso é possível dentro de um software? Olha só, aqui a gente tem um talude com 2 camadas de solo, um nível d'água e um fator de segurança de 1,51. Então, bacana esse fator de segurança, de acordo com a NBR 11682. Ele é legal, um dos mais altos exigidos. Caso a gente venha simular um sismo, fazer uma análise sísmica dentro do software, o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar com coeficientes de aceleração da gravidade. Vou pegar aqui coeficientes típicos para uma região aqui em Minas Gerais e vou simular esse sismo. Então, vamos ver o que isso vai dar, para quanto que vai aquele fator de segurança de 1,51. Olha aqui, ó, caiu para 1,37. Opa, beleza. Então, para essas condições sísmicas, para esses coeficientes inseridos, nós ainda estamos em condição de estabilidade, 1,37.
acima de 1 está estável. Vou assinar, vou atestar as condições de estabilidade frente a um possível terremoto com essa magnitude? Depende, você tem que analisar as normas. Em termos gerais, por exemplo, para fins de barragens na mineração, a exigência é de um fator de segurança mínimo de 1,1 quando aquele talude, aquela barragem estiver suscetível a condições de sismicidade. E um quinto motivo, rebaixamento rápido do nível d'água. Isso é mais comum também para barragens, mas pode acontecer em uma encosta? Pode, em função de condições específicas de drenagem. Vamos pensar no caso de uma barragem. Ela vai ter lá os seus taludes, aqui o talude de montante, talude de jusante, vai ter um nível d'água aqui. E aí, ok, com esse nível d'água, ela vai ter uma linha freática. Vamos supor que essa barragem tem aqui um filtro horizontal que vai captar essa água. Essa é a situação de operação da barragem. Mas vamos supor que, por algum motivo, por exemplo, o corpo da barragem começou a apresentar alguma trinca, alguma fissuração e foi necessário rebaixar esse nível d'água em termos de 1, 2 dias. E rebaixamento rápido, em função do material, quanto mais argiloso ele for, mais esse rebaixamento pode levar tempos, meses, até anos, e ainda ser considerado rebaixamento rápido, por isso a gente precisa fazer esse tipo de verificação. Vamos supor que foi necessário rebaixar 5 metros de coluna d'água dentro de 2 dias, e aí o nível d'água teve que vir para cá. Bom, qual é o perigo disso? Quando você tem esse rebaixamento rápido, o que acontece é essa passa a ser a nova situação. A barragem ainda continua em uma boa porção saturada, o nível d'água ou a linha piezométrica aqui dentro não coincide mais com o nível do reservatório. E qual que é o problema disso? O problema é excessos de pressão. Por quê? A água deveria estar a um nível já abaixo na barragem, mas ela ainda está com um excesso de poropressão, e esse excesso de poropressão também tem tudo para reduzir a resistência ao cisalhamento nesse maciço, levando mais uma vez à redução do fator de segurança e possibilidade de ruptura. Essa é uma verificação exigida para barragens, nós ainda não temos alguma exigência normativa em relação a encostas. E a NBR 11682 está em revisão no momento que a gente está gravando esse vídeo. Vamos ver se ela traz alguma coisa com esse viés. E, Klinger, qual é a importância de se conhecer esses motivos, seja eles intemperismos, mudança de geometria, elevação de nível d'água, vibrações ou rebaixamento rápido? Simples. Se você ainda não sabe, eu preciso te dizer que o mercado de trabalho cada vez mais tem buscado profissionais já prontos para atuarem com uma teoria que muitas vezes não foi adquirida na graduação. Acontece por diversos motivos, mas o que o mercado quer hoje não é um piloto de software. O que as boas empresas procuram não é simplesmente um cara que sabe abrir o programa lá, um GeoStudio, um Slide 2 ou qualquer outro software de estabilidade e cuspir um fator de segurança sem entender o que está acontecendo. E vem daí a importância de você alinhar a teoria de mecânica dos solos, de mecânica das rochas, de estabilidade de taludes propriamente dita em casos reais. Quer ver um exemplo? Se você for fazer hoje uma prestação de serviço que está em alta, que eu já venho falando disso aqui no canal e está só começando, que é a prestação em laudos de estabilidade de taludes, elaborar um laudo de estabilidade para empreendimentos ou simplesmente para um proprietário de um terreno que tem lá uma encosta, para fins de liberação daquele empreendimento, você precisa emitir um laudo de estabilidade para aquela prefeitura municipal, atestando essas condições de segurança, tanto antes quanto durante e após aquela obra. Isso é campo para quem? Para engenheiros, para geólogos e principalmente para aqueles que saibam alinhar essa teoria
na prática. Então, se você vai fazer uma visita de campo e consegue identificar alguns, né, ou todos os fatores envolvidos em relação a isso aqui, seja principalmente em relação à mudança de geometria, à presença de nível d'água, você consegue fazer essas verificações em campo, você já sai na frente, porque isso vai te ajudar com um parecer técnico mais assertivo e você vai alinhar tudo isso às suas análises de estabilidade que precisam estar contidas lá naquele laudo técnico. E se esse assunto de prestação de serviço, elaborando laudos técnicos, te interessa, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo que pode te ajudar a aumentar o seu portfólio ou o portfólio da sua empresa com a elaboração desse tipo de laudo. E eu quero saber de você, se você gostou desse vídeo, se ele de alguma forma te ajudou, já deixa aqui a sua curtida, deixa aí o seu comentário e você já sabe, se ainda não se inscreveu nesse canal, manda bala e até a próxima.